tem lá em cima, no topo da ferramenta, tem lá o nome GoToMeeting. Eu gostaria que vocês clicassem, né, é um botão isso, tá? E tem uma opção chamada Edit Your Name and Email. O que vai acontecer? Ao final dessa apresentação, nós vamos enviar tanto o vídeo quanto a apresentação em PDF. Então é muito importante que vocês chequem se o nome e o e-mail de vocês está correto. Caso contrário, eu não vou conseguir enviar essa apresentação, tá? Porque eu pego um relatório feito pela ferramenta. Tá? Então verifiquem se o seu nome e e-mail estão corretos ali. Tá? Essa é a parte mais importante. Por último, o Lobo, quem está sem áudio? Sérgio, você está sem áudio? Não, tô aqui. Ah, você está ouvindo? Tô ouvindo sim. Não, peraí, é Sérgio, tá só como Sérgio. Ah, não, é Sérgio@Yahoo, inclusive. Sérgio, isso provavelmente é algum problema pontual na sua máquina, tá? Eu acho que todo mundo deve estar ouvindo com certa clareza. Deve ser algum problema pontual na máquina, tá ok? Bom, por último, eu quero só falar, com relação a perguntas, obviamente a gente está sempre aberto às perguntas, só que eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, todas as perguntas eu vou pedir que vocês coloquem no chat. E ao final da apresentação, o Rafael vai parar, ler essas perguntas no chat e respondê-los, tá ok? Eu acho que com relação às instruções seriam essas, tá? Sejam bem-vindos novamente. Rafael, a palavra é sua, pode começar. Ok, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Trindade, trabalho na Honeywell há cerca de 5 anos, na área de sistemas de detecção e alarme de incêndio. Espero poder aqui compartilhar nessa 1 hora que nós vamos trocar um pouco de informações, poder trocar um pouquinho de experiência com vocês. A ideia é passar aqui uma apresentação básica sobre a nossa linha de produtos e ao final vou reservar um momento para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas, tá? Dar algum esclarecimento adicional. Durante a apresentação, eu vou buscar deixar todos os microfones no mudo, né, para que nós não tenhamos muito ruído, né, durante a apresentação. E caso vocês tenham alguma dúvida ao longo da apresentação, eu peço que, por gentileza, vocês registrem no chat. E ao final da apresentação eu vou procurar responder todas essas dúvidas registradas no chat. Ok? Bom, inicialmente queria falar um pouco com vocês sobre a Honeywell. Tá? A Honeywell é uma multinacional de origem norte-americana. Tá? É uma multinacional que iniciou suas atividades na área de controle de ar-condicionado. Né? Ainda hoje é muito comum em qualquer residência ou ambiente, principalmente nos Estados Unidos, encontrar termostatos Honeywell fazendo controle de temperatura nos ambientes, ok? Então essa foi a origem da Honeywell. Mas hoje a Honeywell atua nos mais diversos segmentos, desde a área do segmento aeroespacial, fornecendo equipamentos, por exemplo, para a Embraer aqui no Brasil, toda a instrumentação, todo o cockpit de um avião Embraer hoje em dia é um fornecimento Honeywell. Nós temos uma unidade em São José dos Campos integrada à planta da Embraer para esse fornecimento. A Honeywell também atua no segmento de materiais especiais e tecnologia. Então, nós temos também esse segmento que atua desde o fornecimento de materiais específicos para encapsulamento de comprimidos na área farmacêutica. Temos uma unidade que desenvolve tecnologias para refino de petróleo, chamada UOP, que fornece e compartilha tecnologia, por exemplo, para a Petrobras no refino de petróleo. E, finalmente, temos também o segmento de automação. Dentro desse segmento de automação, temos unidades de automação industrial, automação predial e o nosso segmento batizado Security and Fire. Tá?
A unidade Security in Fire é um resultado de uma recém-união da unidade Fire Safety, responsável por sistemas de detecção e alarme de incêndio, com a unidade Honeywell Security Group, que é uma unidade que trabalha com equipamentos de segurança eletrônica, né, abrangendo sistemas de CFTV, controle de acesso e intrusão. Tá? Então, com essa recente fusão, nós temos a Honeywell Security in Fire como uma nova divisão que congrega equipamentos para segurança contra incêndio e equipamentos de segurança eletrônica. Tá? Então, deixo meus contatos, a Honeywell fica à disposição para o fornecimento de equipamentos, seja para prevenção contra incêndio, como a prevenção contra furtos em qualquer tipo de ambiente, ok? Bom, o foco dessa apresentação é falar sobre a linha de produtos Honeywell Morley, tá? Trata-se de uma linha de produtos de origem europeia, tá? Na qual nós temos trabalhado fortemente já há cerca de 3 anos no Brasil. É uma linha de produtos que se caracteriza pela grande facilidade de instalação. Temos aqui alguns slides reforçando as características desse produto, né, indo desde a confiabilidade, flexibilidade e relação custo-benefício. Né? Isso garante não só o custo do equipamento, é um ponto positivo, mas também a facilidade de instalação. Né? Então, o tempo entre fazer uma leitura de equipamentos, fazer o reconhecimento de eventuais falhas, isso é muito facilitado com essa linha de produtos. Assim como a manutenção. Né? Então, o cliente, o usuário final que tem esse produto instalado, ele tem uma boa vantagem no que diz respeito à manutenção, uma grande facilidade para a reposição de dispositivos de campos, identificação de eventuais falhas. Tá? E além disso, falando ainda do usuário final, uma grande vantagem desse produto, desses painéis, dessa linha de produto, diz respeito à facilidade de operação. Né? Então, se caracteriza, obviamente, por disponibilizar todas as informações em português, tá? E toda a interface com os menus, o teclado, etc., é facilitado visando uma operação mais intuitiva. Esta linha de produtos, ela se caracteriza por dispor de 3 modelos de painéis de detecção e alarme de incêndio. Okay? O menor painel dessa linha de produto, ele admite a conexão de um laço de detecção, né? Ou seja, um circuito para conexão de dispositivos endereçáveis. Tá? Esse laço de detecção, ele pode ser cabeado no padrão classe A ou classe B. Tá? As centrais da linha Morley suportam a conexão das duas formas, ou seja, com retorno de cabeamento ou sem retorno de cabeamento. Cada circuito, cada laço pode ser lançado por uma distância de até 2.000 metros. Então, o comprimento de laço máximo admitido é de 2 quilômetros. Tá? Cada laço suporta 99 detectores, 99 detectores endereçáveis e mais 99 outros dispositivos, sendo estes módulos, acionadores manuais e sirenes endereçáveis. Tá? Então, uma grande característica dessa linha de produto é a disponibilidade de sirenes endereçáveis. Um pouquinho mais para frente, a gente entra no detalhe dos sinalizadores. Tá? Avançando um pouco, no painel de 2 laços, obviamente essa capacidade se duplica. Então, nós temos 2 circuitos disponíveis, cada um com a capacidade de 99 detectores, mais 99 outros equipamentos, ok? E por fim, o painel de 4 laços admite
4 circuitos identificados independentemente, cada um com 99 detetores, mais 99 módulos, acionadores e sirenes. Ok? Então, para aplicações de pequeno porte, por exemplo, uma torre residencial que, em geral, exige apenas um acionador manual, um detetor e uma sirene por pavimento, em geral, um painel de um laço é mais do que suficiente para atender. Para instalações maiores, temos os painéis de 2 e 4 laços, e quando há necessidade de mais de um painel a ser aplicado, seja pela grande quantidade de pontos que extrapole a capacidade de um único painel, ou ainda em aplicações que exijam a instalação de painéis separados, por exemplo, para cada torre, para cada edifício, um painel, mas garantindo uma integração entre todos, nós temos a rede DX-SENET. Essa rede DX-SENET permite que as centrais, uma vez interconectadas, elas troquem informações. Essa troca de informações permite que o usuário final ele possa visualizar 100% das informações através de qualquer um dos painéis interligados. Assim como permite que o usuário faça comandos, seja de reconhecimento de evento, seja de ativação de sirenes, através de qualquer um dos painéis. Outra característica é que, havendo essa integração, um evento gerado, por exemplo, no painel 3, ele pode disparar, de acordo com a programação, ele pode disparar eventos ou alarmes, ou até mesmo ativação de sirenes, módulos, interfaces em painéis, em outros painéis. Então, essa integração entre as centrais é completa. Então, por isso nós chamamos de uma rede de comunicação DX-SENET. Essa rede, na verdade, ela é constituída é baseada em RS485, então é um par de fios que interliga as centrais, e a distância máxima admissível é de 1.200 metros. Okay? Para distâncias maiores, ou quando há necessidade de isolação galvânica entre centrais, nós recomendamos o uso de conversores de mídia, ou seja, conversores de RS485 para fibra ótica. Isso quando há longas distâncias ou alguma necessidade específica. Na maioria das aplicações, essa interligação é realizada em RS485. Para que essa interface entre essas centrais seja estabelecida, é necessário que seja adicionada uma placa de interface em cada uma das centrais, justamente onde será conectado o cabeamento da rede. Bom, seguindo um pouquinho mais adiante, nós temos os detectores endereçáveis analógicos da linha de produtos Morley AS. Dentro desse portfólio, nós temos o detetor mais comum, que seria o detetor óptico, é o detetor mais comum para a maioria das aplicações, acho que de 80% a 90% das aplicações, sempre exigem o uso do detetor óptico. É um detetor óptico endereçável, ou seja, tem uma identificação individual para a central e diagnóstico também individualizado. Como se trata de uma linha analógica, nós temos 100% das informações sobre diagnóstico do detetor sendo repassadas em tempo real para a central. Então, esse detetor ele possui o recurso de compensação de sujeira, por exemplo. Então, à medida que esse detetor estiver instalado no ambiente, assim como qualquer outro detetor, ele naturalmente existe o acúmulo de sujeira no detetor. E isso pode, ao longo do tempo, prejudicar o desempenho do equipamento, demandando alguma manutenção, alguma limpeza. Okay? No caso do nosso detetor, ele tem a capacidade de identificar ao longo do tempo esse acúmulo de sujeira e eletronicamente buscar sobrepor esta queda de desempenho. Então, ele tem um algoritmo
de compensação de sujeira que permite que, à medida que a sujeira seja acumulada, haja uma compensação eletrônica para manter o desempenho do equipamento. Obviamente, que após muito tempo, nem mesmo a compensação eletrônica será suficiente para manter o desempenho do dispositivo. Quando esse estágio for atingido, a central gera um alerta de necessidade de manutenção do detetor. Okay? Mas isso garante que o sistema permaneça em funcionamento por mais tempo, de forma confiável, e que, uma vez atingida a saturação do funcionamento do dispositivo, isso gere um alerta adequado na central e não alarmes falsos. Okay? Além disso, nós temos o detetor de temperatura, né, nas versões térmico fixo e na versão térmico fixo com termovelocimétrico. Esse seria o detetor mais utilizado em ambientes de estacionamentos e, eventualmente, em cozinhas e outros ambientes críticos onde não é possível, não é aplicável a detecção de fumaça. Tá? Então, nosso detetor de temperatura fixa atua a partir de 57 graus de temperatura no ambiente. Temos um modelo específico para altas temperaturas que atua em 78 graus Celsius. E o nosso modelo térmico e termovelocimétrico, além de atuar após a temperatura ambiente atingir 57 graus, ele também pode atuar sempre que houver uma variação rápida de temperatura, né? Geralmente baseada no gradiente de 10 graus de variação por minuto. Além disso, na nossa linha de produtos, nós dispomos de um detetor multicritério, ou seja, um detetor multissensor, né? Num único elemento, ele combina a detecção de fumaça, temperatura fixa e temperatura por variação, né? Então, temos um detetor com maior inteligência, com capacidade de comparar as variáveis, né? De comparar todas as variáveis lidas, seja pelos sensores de fumaça e seja pelo sensor de temperatura. Comparando essas informações, ele tem condições de avaliar e verificar se aqueles sinais são realmente indicativos de um princípio de incêndio ou apenas alguma informação a ser descartada e considerada um comportamento normal daquele ambiente. Okay? Então, esse tipo de detetor, o detetor multicritério, ele é importante para ambientes críticos, onde eu preciso de uma resposta confiável para o princípio de incêndio, mas num ambiente onde normalmente é difícil a detecção. Por exemplo, um ambiente que seja tipicamente sujo, onde haja boa quantidade de poeira, esse tipo de detetor é recomendável. Então, em geral, ele é utilizado em salas de utilidades, salas de equipamentos elétricos, em salas de comandos elétricos, salas de comando de elevadores e, eventualmente, em salas de geradores. Okay? Então, temos aí uma gama bem ampla de detetores pontuais, okay? Todos endereçáveis. Ali embaixo nós temos também a imagem do nosso detetor linear de fumaça. Okay? Esse detetor linear de fumaça é aquele detetor aplicável em ambientes com grandes áreas livres, né? Então, para galpões, locais de armazenamento, ambientes com pé direito duplo, ou ainda shopping centers nas transições entre pavimentos, esse tipo de dispositivo é o mais utilizado. Tá? Então, a grande ideia desse tipo de dispositivo é permitir que um único detetor consiga fazer a cobertura de grandes áreas. Tá? Então, como nessa ilustração, nós temos aqui um exemplo de aplicação. Né?
O detetor é posicionado em uma das paredes, em uma das extremidades, ok? Esse detetor dispõe de um emissor de luz infravermelho, invisível, tá? Esse feixe é projetado contra um refletor instalado na parede oposta, né? E em situação normal, sem presença de fumaça, praticamente 100% desse feixe retornará para o receptor integrado ao detetor. Tá? Desta forma, quando há a presença de fumaça, essa fumaça causará uma perturbação no feixe de luz infravermelho, ok? E isso poderá ser reconhecido pelo receptor, por esse detector, como a presença de fumaça naquele ambiente. Tá? Então, esse seria o princípio de funcionamento. A grande vantagem desse tipo de detetor realmente é a área de cobertura que ele abrange. Então, ele permite ser instalado com distâncias de até 100 metros, conforme indicado aqui nessa ilustração. Tá? E, de acordo com a norma NBR 17240, nós podemos instalar esses detectores considerando uma cobertura, uma banda, uma faixa de cobertura de 15 metros, ou seja, 7,5 metros para cada lado do feixe, tá? Fazendo uma projeção em vista superior. Ou seja, um único detetor linear consegue cobrir até 1.500 metros quadrados, ou seja, 100 metros por 15, ok? Então, essa é a grande vantagem desse tipo de detecção. O nosso equipamento, em especial, tem algumas vantagens comparadas com outros dispositivos encontrados no mercado. Tá? Uma dessas vantagens é ter integrado, ou seja, combinado em um único elemento, emissor e receptor. Ok? Então, apenas uma das extremidades vai demandar a instalação de infraestrutura elétrica. Né? A única extremidade onde há necessidade de conexão de alimentação ou o que for para funcionamento do equipamento é apenas esta extremidade. A outra extremidade é apenas um elemento de reflexão, é basicamente como um espelho. Okay? Outros equipamentos encontrados no mercado, eles, na verdade, não trabalham com a reflexão de sinal. Eles apenas têm um emissor em uma extremidade e um receptor na outra extremidade. Isso, obviamente, exige a instalação de cabeamento de infraestrutura nas duas extremidades em geral. Okay? Então, essa é uma grande vantagem do nosso equipamento. Outra vantagem a ressaltar é que o nosso equipamento detetor linear de fumaça já dispõe de isoladores de curto-circuito integrados. Tá? Essa é outra característica importante que coloca esse equipamento 100% de forma compatível com a norma NBR 17240, que exige que sempre que eu tenho uma cobertura de área superior a 1.500 metros quadrados, ela seja isolada eletricamente com proteção contra curtos-circuitos do restante da instalação. Outro ponto a ressaltar, ainda com relação ao detetor linear, é que nosso detetor linear de fumaça é um detetor linear endereçável. Então, ele não exige a instalação de módulos de supervisão e nem mesmo de fontes auxiliares para alimentação. Então, esse detetor linear, a única conexão necessária para esse detetor é a conexão do laço de detecção, assim como é necessário para um detetor pontual. Então, apenas 2 fios precisam ser conectados a esse detetor para que ele seja alimentado e já trafegue as informações de status deste detetor. Então, apenas 2 fios são suficientes para funcionamento desse detetor linear endereçável. Seguindo um pouquinho adiante, ainda com
os dispositivos de entrada, nós temos acionadores manuais endereçáveis aplicáveis para ambientes internos, ok? Tá? São acionadores manuais no padrão exigido pela ABNT 17240, tá? São acionadores manuais que dispõem de LED de sinalização, seja de status de comunicação com painel, piscando na cor verde, como o LED indicativo de atuação em alarme, passando a ficar fixo na cor vermelha, ok? São acionadores manuais rearmáveis, ou seja, não trabalhamos com acionadores manuais do tipo quebre o vidro, ok? Então, são acionadores que não demandam reposição de partes em caso de acionamento. Para rearme, há uma chave específica que já acompanha cada um dos acionadores manuais para reativação, ok? Nós dispomos de modelos sem isolador de curto-circuito e modelos com isolador de curto-circuito já integrado, novamente visando atender às exigências da 17240 no que diz respeito a isoladores, ok? Ainda com relação aos acionadores manuais, nós temos também um modelo apropriado para aplicações em ambientes externos ou ambientes em que haja exposição à água ou intempéries, ok? Então, o nosso acionador manual para áreas externas, ele tem grau de proteção IP67, então permitindo a instalação, seja em ambientes externos, cozinhas industriais ou outros locais que possam expor o equipamento à água ou poeira. Tá legal? Todos esses acionadores manuais dispõem de alguns acessórios que podem ser agregados, seja para facilitação de instalação, como caixas de instalação, assim como uma proteção em acrílico para que seja feita a atuação em duplo estágio, ok? Então, existe um acessório chamado PS200, que pode ser agregado a qualquer um desses acionadores manuais, sobrepondo a face frontal do equipamento, para evitar disparos indevidos, por esbarrões. Então, existe esse acessório também quando há demanda pelo cliente. Bom, entramos agora no nosso portfólio de módulos endereçáveis. Tá? A linha Morley dispõe de módulos, seja para supervisão de dispositivos, como para controle, né, para acionamento. Okay? Então, temos aqui primeiro o módulo simples, que é um módulo em que eu posso fazer a supervisão de um contato, né, fazer um circuito de supervisão de contatos para monitoramento, ok? Essa supervisão, obviamente, pode ser desde uma supervisão de uma chave de fluxo, desde a supervisão de um sensor de portas corta-fogo, ou qualquer outro elemento acessório ao sistema de detecção e alarme de incêndio que eu queira supervisionar, ok? Essa supervisão, uma vez ocorrida a atuação deste elemento, a informação que chegará à central, ela pode ser programada, né, previamente, seja para que seja registrado como um reporte de evento de alarme de incêndio, né, ou como um evento de sinal técnico, ou seja, apenas uma informação que eu quero registrar no painel de incêndio, mas que não necessariamente gerará algum alarme ou um disparo de sirenes naquele local. Tá? Então, uma aplicação bem comum para este tipo de supervisão técnica diz respeito à supervisão das bombas de incêndio. Né? Sabemos que um sistema de sprinklers, por exemplo, existe um conjunto de bombas que trabalham para o funcionamento do sistema.
dentre esse conjunto de bombas, normalmente é uma bomba menor, uma bomba de pressurização, conhecida como bomba jockey, né? Essa bomba jockey, ela normalmente entra em funcionamento ao longo do dia para manter a pressurização de água nas tubulações. Isso é um funcionamento admissível do sistema, né? É normal que um pouco de perda ocorra no sistema e essa bomba entre em operação uma ou duas vezes ao dia, ok? Dependendo do sistema. Então, esse registro pode ser feito no painel de incêndio para fins de histórico. À medida que, eventualmente, ocorra algum problema, algum vazamento na tubulação, essa bomba jockey pode começar a atuar com mais frequência, né? E uma vez que você já tem um histórico registrado no painel, isso pode facilitar a identificação desse problema ou monitorar quando aquele problema começou a legal? Então, na verdade, o mini módulo ele tem a mesma funcionalidade do módulo monitor simples, com a diferença de que ele tem uma dimensão reduzida, podendo ser instalado até mesmo numa caixa 2x4, uma caixa de passagem de tamanho 2x4 polegadas. Legal? O único porém desse mini módulo monitor é que ele não dispõe de LED, indicador de status, e nem mesmo de módulo isolador integrado, enquanto que o módulo monitor simples dispõe de LEDs de status na sua própria carcaça e também de módulo isolador já integrado. Tá legal? Outro elemento importante no nosso sistema é o módulo de zona convencional. O módulo de zona convencional, ele permite que detectores convencionais a 2 fios sejam monitorados indiretamente pelo nosso painel da linha Morley, tá legal? Então, a ideia é ter módulos como esse, módulos de zona convencional, que são interligados ao laço endereçável, o que permite que esse equipamento tenha uma identificação individual, tá legal? Conforme esses seletores rotativos, tá? Mas em cada um desses módulos de zona pode ser interligado um laço secundário, que seria o laço de zona convencional. Cada um desses laços convencionais, de acordo com a norma 17240, pode ter até 30 detectores convencionais interligados, tá legal? Então isso vai permitir, por exemplo, a aplicação em shopping centers, onde é comum que a detecção para as lojas, para cada uma das lojas, seja feita com detectores convencionais, permitindo ao lojista maior flexibilidade de instalação. Tá? Então, é típico em aplicações em shopping centers ter a previsão pelo condomínio, né, pelo shopping center em si, da instalação de módulos de zona convencional para cada uma das lojas e daí para frente, né, o lojista faz a instalação dos detectores convencionais dentro da sua loja. Ok? Outra aplicação comum também para detectores de zona, para módulos de zona convencional, é para a detecção de temperatura em pavimentos de subsolo em garagens, né? Então, normalmente em ambientes de estacionamentos subterrâneos, é comum a aplicação de detectores térmicos e devido a serem grandes áreas sem divisões, né, sem salas, sem compartimentações, normalmente é admissível a aplicação do sistema convencional. Tá? E aí, nesse caso, utiliza-se desses módulos como interface para o restante do sistema de detecção e alarme de incêndio. Por fim, nós temos os módulos de controle, módulos de saída, que são utilizados para realizar ativações, né? Essas ativações elas podem ser para o controle sobre algum outro sistema predial,
como, por exemplo, o sistema de ar-condicionado, né? Então, é possível, por exemplo, programar que, uma vez detectado um princípio de incêndio naquele ambiente, o sistema de ar-condicionado seja automaticamente desligado para evitar que, obviamente, as chamas se propaguem pela ventilação. Tá? Então, esse módulo de controle ele dispõe de uma saída em contato seco, que pode ser integrada ao circuito de ativação ou desativação de outro sistema. Tá? Outra aplicação também bem comum em ambientes de edifícios, né, é o desligamento ou recolhimento de elevadores. Né? Então, normalmente é instalado um módulo como esse, um módulo de controle, junto ao sistema de controle de elevadores, para que, uma vez detectado um princípio de incêndio, haja uma ativação desse módulo que force os elevadores para que sejam recolhidos para o piso térreo e permaneçam com as portas abertas, né? Evitando que pessoas venham a utilizar o elevador numa situação de emergência contra incêndio. Tá? Outra funcionalidade também admissível para esse módulo de controle é também que ele seja utilizado como uma saída de alimentação supervisionada em 24 volts. Tá? Essa aplicação é comum quando se utiliza sirenes do tipo convencional. Então, é possível ter sirenes convencionais interligadas a esse sistema, sendo ativadas via módulo de controle. Tá? Nesse tipo de aplicação, onde eu tenho uma saída 24 volts supervisionado, é necessário prever uma alimentação externa em 24 volts para o módulo, ok? Então, nestes casos, nessas aplicações, aí é necessária uma alimentação externa em 24 volts. Para aplicação em para interface com outros sistemas, apenas para ligar ou desligar, não é necessário, porque, na verdade, o nosso dispositivo ele entra apenas como um elemento interruptor dentro do circuito do sistema terceiro, seja de controle de acesso, controle de elevadores, sistema de ar-condicionado ou qualquer outro equipamento. Ok? Bom, pessoal, por fim temos aqui os nossos avisadores audiovisuais endereçáveis. Tá? Dentro do nosso portfólio, nós dispomos de avisadores que combinam num único elemento a sinalização sonora e visual, e temos também a opção de sinalização apenas sonora. Tá? Relembrando, todos esses avisadores são endereçáveis, ou seja, cada um deles recebe um endereço e é identificado individualmente pelo laço. Tá? Eles são interligados diretamente à central através do mesmo laço que interliga detectores, acionadores e módulos. Tá legal? Então, este modelo de sirene endereçável não exige nenhum outro cabeamento adicional para a alimentação. Tá? Apenas o cabeamento de laço já é suficiente para o funcionamento desse sistema. Tá? Outras características interessantes. Essas sirenes admitem a seleção de tipos de toque distintos e também o ajuste de volume. Então, de acordo com o ambiente onde você pretende instalar essa sirene, você pode fazer a seleção de potência sonora e também do tipo de toque que deve ser ativado. Tá legal? Outro elemento interessante dentro dessa linha de produto é o avisador sonoro integrado ao detetor. Então, na verdade, é uma base sonora integrada. Tá? Então, na verdade, ela é uma base de instalação para detetor, seja detetor de fumaça, temperatura ou multicritério, tá? Que permite, por exemplo, no mesmo ponto onde já está instalado um detetor, seja montado um sinalizador sonoro. Tá? Essa é uma aplicação interessante, principalmente para ambientes de
hotéis, tá? Então, dentro de apartamentos ou quartos de hotel, normalmente a audibilidade de sirenes localizadas nos corredores não é adequada, né, devido à qualidade de isolação acústica de cada um dos quartos, né? Então, normalmente é recomendável a sinalização sonora dentro de cada um dos ambientes, tá? Nestes casos, a possibilidade de ter integrado já ao detetor a sinalização é uma grande vantagem, seja estética como também de instalação. Tá? Então, na nossa linha de produto, nós dispomos deste equipamento. Tá? O que é interessante, essa base sonora ela recebe um endereço independente do detector, o que permite que essa base seja atuada, seja quando houver a ativação daquele detetor ao qual ele está associado, ou ainda a partir de qualquer evento disparado no ambiente e que gere alguma ativação via programação. Tá? Então, imagine que em cada um dos quartos haja um conjunto detetor com base sonora integrados e também algumas sirenes espalhadas nos corredores. Havendo a detecção de um evento de alarme de incêndio, um princípio de incêndio em um dos quartos, você pode programar, né, isso é de acordo com a programação, é possível programar para que num primeiro momento apenas a base sonora daquele quarto seja ativado e gere, obviamente, um alerta na central para os operadores e após determinado tempo, não havendo nenhuma novidade sobre o evento, né, dando continuidade à atuação, as demais bases sonoras e sirenes nos corredores podem ser disparadas automaticamente. Tá? Então, essa é uma funcionalidade bacana aí que pode ser aproveitada nesse sistema. Bom, então resumindo aí tudo que a gente falou com relação aos dispositivos endereçáveis, né? Então, um grande diferencial da linha Mole EAS é ter 100% dos dispositivos endereçáveis, interligados diretamente ao laço de detecção e alarme de incêndio, apenas por 2 fios, ok? Então, essa é um grande diferencial, uma grande vantagem, seja para o projeto, como para a instalação e manutenção do sistema, ok? Bom, avançando um pouco aqui na nossa apresentação, temos aqui alguns dos acessórios disponíveis, né, para essa linha de produto. Né? Essa linha de produtos dispõe de repetidores, né, ou seja, são displays que informam remotamente, né, a mesma informação disponível no display da central. Então, ele permite que, por exemplo, numa portaria, numa recepção, seja instalado um elemento como este para visualização de eventos, sem a necessidade de se deslocar até o painel. Tá? Trata-se de um repetidor ativo, ou seja, além de trazer informações, ele também dispõe de algumas teclas que permitem a interação com o sistema instalado, permitindo reconhecer eventos, desligar sirenes ou até mesmo fazer o disparo de sirenes. E além disso, o reset de sistema. Tá? Tudo isso com um controle por chave, né? Ou seja, em situação de teclado bloqueado, esse repetidor é apenas um elemento de visualização. Uma vez que o operador tenha a chave e coloque na posição de teclado desbloqueado, aí sim é possível interagir e dar os comandos no sistema. Tá? Esse sistema também dispõe de uma ferramenta utilizada na instalação, diagnóstico do sistema e manutenção, chamado analisador de laço POL100. Tá? O POL100 ele é uma ferramenta muito bacana para aplicação desde o comissionamento da instalação do sistema,
comissionamento e futuramente também na identificação de problemas para manutenção. Tá? Então ele permite que, por exemplo, mesmo sem a central estar instalada, o usuário consiga, né, na verdade, as pessoas responsáveis pela instalação possam fazer leituras do laço, identificar cada um dos equipamentos conectados, fazer diagnósticos, identificar eventuais equipamentos que não estejam se comunicando, através desta ferramenta, né, adiantando aí boa parte da instalação. Tá? E em situação de manutenção, ele permite que você seccione, obviamente, o laço, né, e faça diagnósticos locais. Ok? Outros recursos ainda disponíveis, outro recurso importante disponível na linha More EAS seria a interface de comunicação via supervisório. Tá? Essa interface pode ser feita com via serial, né, ou seja, com conexão RS-232 direta ao painel, ou via Ethernet, né, através de uma interface IP. Tá? O supervisório utilizado na linha de produto More EAS é o supervisório TG, que permite a criação de telas gráficas para visualização do sistema. Tá? Então, em algumas aplicações que demandem a utilização de telas gráficas para monitoramento, nós dispomos aí da ferramenta TG. Tá? A ferramenta TG, como eu citei, ela pode ser para aplicações locais ou aplicações remotas via Ethernet. Tá? Esse sistema admite a supervisão de apenas uma planta ou multi-site. Né? Então, abre uma grande flexibilidade para monitoramento em clientes que disponham de instalações em múltiplos sites. Tá legal? Então, isso é uma ferramenta interessante, seja para o uso do cliente final ou até mesmo quando se dispõe de um contrato de manutenção para que seja efetuada o monitoramento dos sistemas remotamente e dar um pronto atendimento mais adequado e mais assertivo. Ok? Bom, pessoal, resumindo aqui o que falamos, né, e reforçando, nossa linha de produtos, ela é 100% aderente à norma ABNT NBR 17240, né? Nós temos a garantia de que todos os equipamentos estão de acordo com a ISO 7240, que é a norma aplicável para sistemas de detecção e alarme de incêndio. Né? As centrais More EAS são aprovadas por organismos de certificação internacionais, como o LPCB, que é um laboratório inglês, e VDS, que é um laboratório alemão. Tá? Todas essas certificações sendo indicativos de total compatibilidade com a norma EN 54. A norma EN 54 é a norma de detecção, para sistemas de detecção e alarme de incêndio na comunidade europeia. Tá? E, na verdade, a norma EN 54 ela é a base para desenvolvimento da ABNT NBR 17240 e para as normas da série ISO 7240. Então, quando olhamos aí para toda a legislação, né, toda a normativa brasileira, né, ela é 100% compatível com a norma europeia. Né? Então, por isso, temos aí um produto europeu 100% aderente à nossa norma local. Ok? Bom, fechando aqui, principais recursos, né, do nosso sistema são equipamentos certificados, com garantia de funcionamento e aplicados no mundo todo. Né? Então, é uma linha de produto muito presente no continente europeu e também asiático. Tá? Temos um sistema
que dispõe de detetores lineares endereçáveis, tá? Permitindo aí uma fácil instalação e eliminando a necessidade de cabeamentos e módulos adicionais, assim como eliminando a necessidade de fontes auxiliares. E é um sistema que também dispõe de avisadores endereçáveis, dando as mesmas vantagens aí de instalação e custo. Ok? Ferramentas de cálculo e programação customizada. Então, se vocês tiverem a oportunidade, acessem o nosso site, é o www.morleyias.com.br, tá? Lá vocês podem obter essas ferramentas de cálculo para dimensionamento de baterias e validação de comprimento de laço, né? Então, de acordo com a quantidade de elementos instalado no laço, você pode fazer a validação da bitola de cabo a ser utilizado, né? Na maioria das aplicações, o cabo de 2 por 1,5 é suficiente, tá? Mas vocês podem utilizar a ferramenta de cálculo para fazer a validação, né? E após o cadastro do sistema completo nessa ferramenta de cálculo, vocês podem gerar inclusive um report, né? Um memorial de cálculo que pode ser anexado ao seu projeto na entrega do sistema. Ok? E por fim, aqui outra vantagem do nosso sistema diz respeito aos módulos isoladores de curto-circuito integrados, a módulos de interface e também a alguns dispositivos de forma opcional. Tá? Então, isso também permite aí uma boa flexibilidade e até mesmo economia de instalação e custo de dispositivos para estar adequado à norma 17240. Ok? Bom, pessoal, aqui eu encerro a apresentação, tá? Espero que ter coberto aí bastante um conteúdo que tenha agregado alguma informação a vocês, tá? E aí nesse momento eu vou abrir aí um momento para que vocês possam esclarecer eventuais dúvidas, né? Eu percebo que já há algum registro de perguntas aqui no chat, tá? Então vou começar respondendo as perguntas, as primeiras perguntas, tá legal? E vocês fiquem à vontade para colocarem mais dúvidas, tá? Ao longo enquanto eu vou respondendo, ok? Bom, vamos lá, deixa eu encontrar aqui o início, as primeiras perguntas. A Honeywell possui algum sensor que detecta os gases da combustão sem fumaça ou indica algum sensor nesta linha? Ok. Bom, a Honeywell dispõe sim de detetores de gases, seja gases tóxicos ou gases combustíveis, tá? Esse portfólio de detetores, ele, na verdade, nós temos uma área específica, né, fora do escopo da Honeywell Security and Fire, que é chamado de Honeywell Analytics, né? Então, a Honeywell Analytics, ela fornece detetores, sensores para aplicações em plataformas de petróleo, até mesmo aplicações comerciais, tá? Eu indico que me envie um e-mail, eu posso dar a indicação do fornecimento das linhas de produtos mais adequadas para esse tipo de aplicação. O que é importante para a detecção de gases é reconhecer o tipo de ambiente, qual é o gás que apresenta risco, né? Então, se é um ambiente de uma cozinha, então identificar é uma cozinha alimentada com gás natural ou GLP, né? Tem um pouquinho de diferença entre esses gases. Ah, não é, é um outro tipo de ambiente, um ambiente industrial em que eu tenho um gás específico. Então, é importante ter a informação de qual o gás existente nesse ambiente, se o risco é um risco de explosividade ou se é um risco de toxicidade, né? Então, a partir dessas informações, nós conseguimos dar algum direcionamento, né? E outra informação importante é se aquela área é uma área classificada com risco de explosão ou não, porque nós temos dispositivos protegidos e dispositivos
não protegidos. Então, se é um ambiente em que há baixa possibilidade de altas concentrações de gases explosivos, não é necessário o uso de um detetor protegido, ou seja, a prova de explosão. Agora, num ambiente em que há possibilidade de altas concentrações de gases, aí sim é recomendado um detetor para a área classificada, e aí, nesses casos, é necessário entender qual é a classificação de risco, tem todas essas informações mais detalhadas. Bom, Cássio, espero estar respondida aí. Caso tenha alguma dúvida ainda, peço que registre no chat. Bom, a pergunta do Henrique Miyamoto. Para configuração, existe um software? É pago? Bom, a linha Morley AS, os painéis da linha Morley AS, eles admitem a configuração do sistema via painel ou via software. Então, é um painel que dá uma boa flexibilidade para a instalação e manutenção. Obviamente que via software, né, via laptop, o computador, você tem mais agilidade para inserir dados, montar as programações, né? Então, normalmente, na implementação do sistema, o mais comum é que se utilize sim o software. Tá? Esse software ele é de livre uso. Tá? Como nós trabalhamos? Normalmente, nós fazemos o convite para que vocês participem dos nossos treinamentos de certificação e no treinamento de certificação é disponibilizada uma cópia do software, ok? Esse software não tem nenhum custo, tá legal? Então ele está vinculado, na verdade, ao treinamento, tá? A única ferramenta que terá custo para esse trabalho é, na verdade, a interface de comunicação. Tá? Essa interface de comunicação, na verdade, é um equipamento que faz a conversão, fazendo a conexão no painel e na outra extremidade tendo uma porta USB para conexão no computador. Tá? Então, esse seria o único custo que você teria para digamos, para poder trabalhar com o software. O software em si, ele é de uso livre, você pode fazer quantas cópias quiser, mas a ferramenta realmente ela precisa ser adquirida. Tá? O que nós temos feito para a promoção do produto é que, com a aquisição de uma interface dessa, né, de programação, você ou sua empresa tem direito a inscrever 2 pessoas no nosso treinamento de certificação. Tá legal? Então, eu recomendo que, havendo interesse em adquirir essa ferramenta ou de fazer o nosso treinamento, vocês entrem em contato com a Axiom, solicitem a inscrição no nosso treinamento e adquiram essa interface. Tá? Os treinamentos Morley eles ocorrem numa base de 1 vez ao mês, com limitação de 8 pessoas por treinamento. Então é importante que vocês procurem se programar, consultem a agenda com a Axiom para que façam o treinamento conosco. Obrigado. Mais uma pergunta aqui do Henrique. Possui capacidade de comunicação com o sistema de terceiro, por exemplo, software supervisório? Bom, com a linha Morley, a interface que nós dispomos de supervisão é o TG, ok? Que ele dispõe de ferramentas para criação de telas gráficas nele próprio, né? E, além disso, o TG ele tem um módulo opcional, um módulo adicional que cria tabelas em protocolo Modbus. Né? Então, na verdade, a possibilidade de integração para sistemas de terceiro seria via a instalação de um software supervisório TG com o módulo Modbus habilitado. Daí, então, na mesma máquina onde você teria o software TG rodando, você poderia mapear as informações em Modbus para que sejam lidas por um software de terceiro qualquer que admita, obviamente, o protocolo Modbus. Bom, o Lobo, né, pergunta, atende às normas UL e FM? Bom,
Existem documentos, a gente pode buscar aí na internet alguns documentos comparativos entre as normas americanas e normas europeias, né? Em geral, esses documentos chegam à conclusão que as diferenças são mínimas entre estas normas, né? Mas, obviamente, existem diferenças que acabam delimitando os territórios, né? Então, quando um equipamento é aprovado pelo laboratório L, normalmente ele não é compliant com a N54. Então, tem essa divisão nos dois mundos. O nosso equipamento realmente é um equipamento com perfil europeu, né? Então ele não é certificado nem pelo laboratório UL, nem pelo laboratório FM. Tá? Ele dispõe de certificações internacionais, mas são certificações do laboratório LPCB e do laboratório VDS, de acordo com as normas N54. O Henrique Miyamoto pergunta, avisadores audiovisuais IP67, nós não temos com IP67, mas sim com IP65, que normalmente é suficiente para a maioria das aplicações, né? Na minha apresentação eu não dei ênfase a este elemento, mas sim, nós dispomos de caixas de montagem protegidas que permitem aplicação com certificação IP65, né? Então permitindo aplicações em ambientes externos ou áreas sujeitas a água ou poeira, né? Então é um equipamento bem robusto para essas aplicações. E é um avisador endereçável também, ok? Sinalizadores luminosos de forro para detetores na laje, sim, nós dispomos, né? Então, todas as bases dos detectores, eles têm os bornes disponíveis para conexões de LED remoto e nós dispomos também desse indicador remoto que pode ser interligado a cada um dos elementos. Ele é o indicador remoto do modelo RA100Z. A seleção do tom e do volume dos sinalizadores audiovisuais é através de software ou de chaves? Pode ser feito das duas formas, Henrique. Então, no próprio sinalizador existem seletores, tá? Mas também há a possibilidade de fazer um ajuste geral através do software, ok? Datasheets e manuais dos produtos. Tá? Todos esses datasheets e manuais da linha de produtos estão disponíveis livremente no site www.morleyias.com.br. Ok? Eu vou até escrever agora aqui no chat para que vocês possam registrar. Então, nesse nosso site, vocês podem ter acesso a toda a documentação, tirar dúvidas sobre nossos treinamentos, ter mais informações sobre a nossa linha de produto. Sugiro que vocês consultem. Existem também as ferramentas de cálculo que eu comentei durante a apresentação e também ferramentas de auxílio ao desenvolvimento de projetos. Bom, podemos especificar esses produtos e comprar direto da Honeywell? Como funciona a parte comercial? Bom, Anderson, a política comercial para a linha de produtos Morley é de trabalho via distribuidores, né? Então, a Axion é um dos nossos distribuidores, né? Nós recomendamos que entre em contato com a Axion para cotação e aquisição de equipamentos. Bom, vejo aqui agradecimentos, tá? O Eric aí vai se comprometer com a parte de envio das apresentações, tá? Logo em seguida, tá? Treinamentos, né? Então, temos outros treinamentos? Bom, a gente tem conversado com a Axion, provavelmente além desse primeiro webinar, nós podemos agendar mais webinars com temas mais específicos, por exemplo, falando um pouquinho mais de detalhes de projeto, dimensionamento de sistema, acho que é um tópico bacana para a gente abordar futuramente. Né? Nós também temos a política de
trabalhar fazendo visitas aos clientes, então caso vocês tenham projetos específicos, dúvidas a discutir, nós ficamos à disposição também para fazer alguma reunião, uma apresentação em pessoa, tá legal? E fora isso, nós temos os treinamentos de certificação, que ocorrem lá em Jundiaí, e são feitos, as inscrições são feitas através dos nossos distribuidores. Então, basta que vocês entrem em contato com a Axio, peguem as orientações e eles farão o agendamento do treinamento. Ok, da linha Notifier nós não temos um treinamento web específico, tá? Assim como a linha Mole nós trabalhamos fazendo os treinamentos locais, né, em pessoa, tá legal? E existe também a agenda de treinamentos de certificação. Caso tenham interesse, peço que enviem um e-mail. A pergunta do Henrique, os detetores também possuem isoladores? Ok. No caso, por padrão, os detetores não dispõem de isoladores, mas há o opcional do detetor de fumaça com isolador. Então, existe o part number sem isolador e com isolador. Tá? Então, fica em aberto aí, de acordo com o sistema, a consideração de detetor com ou sem isolador. Ok. Bom, a dúvida aqui da Gabriela, né, com relação a como adaptar os acionadores manuais e sirenes em caixas 4x2 ou 4x4, eles são padrão europeu. Realmente, Gabriela, esse é um problema aí recorrente, né, para todo mundo que trabalha com equipamentos do perfil europeu, né, realmente o tamanho dos acionadores manuais, das caixas dos acionadores de sirenes, normalmente não cobrem toda a superfície das caixas 4x2 ou 4x4, né? Então, as soluções estéticas, né, e mais funcionais normalmente são realmente a cobertura da caixa por 4 com uma tampa cega e a fixação, seja do acionador ou da sirene, sobre a tampa cega da caixa, né? Então, realmente, essa acaba sendo a solução mais viável para a instalação, ok? Bom, quanto a ter acesso às demais linhas de segurança eletrônica, automação industrial, claro, é nosso interesse que havendo demandas aí de projetos, posso auxiliá-los ou colocar em contato com as pessoas responsáveis por cada um dos setores, caso eu não trabalhe com os mesmos. Então, peço que me enviem um e-mail nesses casos e procurei dar o direcionamento, tá legal? Pergunta do Félix, qual fio deve ser usado para instalação? Bom, normalmente, Félix, as instalações são feitas com cabos de 2 por 1,5 milímetros quadrados, com capa vermelha, né, sistemas de detecção alarme de incêndio, e um cabeamento com blindagem, né, com blindagem e fio dreno, tá? Então, esse é o padrão de cabeamento mais recomendado, tá? O que pode variar é a bitola do cabo. Então, dependendo da aplicação, você pode colocar as quantidades de dispositivos instalados em cada um dos laços e rodar o cálculo na nossa ferramenta, né? Com essa ferramenta você consegue validar o sistema e verificar. Dependendo do tamanho de comprimento de laço que você necessite, por exemplo, é possível você chegar à conclusão que um cabo de 1 milímetro quadrado pode ser suficiente. Isso pode gerar alguma economia aí de instalação para você. Tá? Agora, instalações que tenham vários dispositivos, várias sirenes instaladas no laço, pode ser que seja necessário utilizar um cabo maior, de 2 por 2,5, né? Então, eu recomendo que em instalações que fujam um pouco do habitual, você utilize a nossa ferramenta de cálculo para fazer essa validação. Tá legal? Mas, no geral, eu diria que o cabeamento de 2 por 1,5 ele é suficiente, né? Sempre respeitando que seja um cabeamento com blindagem, tá legal?
Quantos painéis podemos ter em rede? A pergunta da Gabriela. Essa linha de produto ela não limita especificamente por quantidade de painéis, mas sim pela quantidade de laços em rede, né? Então, eu comentei que existe o painel de 1, 2 ou 4 laços, ok? Então, o limite de painéis em rede, ele na verdade está vinculado à quantidade de laços. O limite é de 16 laços em rede. Tá? Então, resumindo, seria o seguinte, vocês podemos ter até 4 painéis de 4 laços, 2 painéis de 8 laços, 16 painéis de 1 laço, numa mesma rede, ou ainda qualquer uma combinação aí que respeite o limite total de 16 laços interligados, ok? Então, vai ter essa variação, sempre respeitando 16 laços em rede. Nessa linha da Morley, não vi detectores a gás. É compatível com dispositivos Notifier? É a pergunta do Bruno, né? Então, Bruno, a linha Morley realmente não dispõe de nenhum detetor de gás endereçável, assim como a linha Notifier, tá? O que nós utilizamos são os módulos, né? Os módulos simples de entrada para monitoramento desses detectores de gases, né? Então, é uma aplicação super compatível aí com o sistema Morley, você fazer a detecção de gás e, através do interface em contato seco, fazer o monitoramento desse dispositivo. Quantos endereços o detetor linear ocupa no painel? A pergunta da Gabriela. Gabriela, ocupa apenas um endereço. Tá? Então, é bem bacana que mesmo o detetor linear fazendo a cobertura de uma grande área no sistema, ele ocupa apenas o endereço no painel, na central. Ele entra na contagem de detetores, tá legal? Então, o detetor linear ele ocupa um endereço e entra na contagem de detetores. Pergunta da Lígia, é possível agregar os detetores de incêndio uma placa de alarme Honeywell Vista 48? Bom, a linha Honeywell Vista 48 ela trabalha com detetores do tipo convencional. Tá? Dentro do portfólio Morley, né, eu acabei não frisando nessa apresentação, a gente dispõe de alguns detetores convencionais, que são os detetores da série Eco 1000. Então, um detetor Eco 1003A, que é o detetor de fumaça convencional, ele é compatível com a Vista 48, quando utilizando o sistema de circuitos a 2 fios. E nós temos também o detetor Eco 1005A, que é um detetor termovelocimétrico e térmico fixo, convencional, que também é compatível à Vista 48 quando utilizando o cabeamento 2 fios. Tá legal? Caso seja uma aplicação que necessite de cabeamento a 4 fios, né, ou seja, quando eu tenho um cabeamento de alimentação e outro cabeamento para monitoramento, nós também temos a disponibilidade de outros sistemas, que é da linha System Sensor, que a Axion também pode atendê-los. Existe alguma compatibilidade dos equipamentos da Morley com a linha Notifier? Bom, na verdade não, tá? São linhas desenvolvidas independentemente, né? Uma é do mundo norte-americano, outra linha é do mundo europeu, tá? Então não existe compatibilidade e intercambiabilidade entre esses equipamentos, tá? Existe alguma similaridade em termos de tecnologia, mas o protocolo de comunicação dos equipamentos realmente não é compatível. Bom, com relação ao treinamento, certificação, acho que a gente já comentou, né? Recomendo que vocês entrem em contato com a Axion. Tá? Mais uma pergunta aqui com relação a detetores de gases, né? Aqui dando ênfase à questão de detecção em salas de baterias, né? A pergunta do Edson. Então, Edson, para a sala de baterias, normalmente é feita a aplicação de detecção de hidrogênio, né, que é um gás que pode ser gerado durante o carregamento de baterias. Nós temos, né, dentro do portfólio Honeywell, né, na linha Honeywell Analytics, nós temos detetores
para esse tipo de aplicação. Então é uma questão de avaliar o risco, as concentrações possíveis para determinar o detetor específico. Então, tendo alguma demanda, peço que entre em contato e envie um e-mail para mim. Para hotéis, o detetor tem opção para não piscar? A pergunta da Gabriela. Sim, Gabriela, tem a possibilidade de desabilitar o piscar dos LEDs, né? Então é uma demanda aí que normalmente o pessoal se incomoda bastante com aquele LED piscando em cima da cama, né? Então, para aplicações de hotéis, a gente consegue sim desabilitar o LED piscante. E aí o Edson perguntou, acho que é com relação ao detetor de gás, ele é interligado via módulo monitor, é isso mesmo. O módulo monitor faz a supervisão dos detetores de gases. Se eu não quiser um isolador de curto-circuito integrado ao sensor, eu posso utilizar o módulo isolador em separado? Olha, por questões de custo, a gente sempre recomenda o uso do isolador de curto-circuito já integrado, tá, Marcelo? Aí o que você pode fazer, se é uma exigência fechada e imutável que você utilize um módulo isolador separado, é utilizar o módulo monitor sem a conexão de nenhum dispositivo de entrada, e aí esse equipamento vai atuar como o isolador daquele local, né? Inclusive ele pode, no caso para aplicação como apenas módulo isolador, basta você setar o módulo com o endereço 00 e ele não vai ocupar nenhum endereço no seu laço, ele vai atuar simplesmente como um módulo isolador. Mas eu reforço novamente que a questão de ter o isolador incorporado aos dispositivos gera uma boa vantagem competitiva para você, né, na sua aplicação, porque você tem uma redução de custo de dispositivo e também no custo de instalação, né? É um elemento a menos para você conectorizar, é um elemento a menos com alguma possibilidade de problema de conexão, né? Então, a gente sempre enfatiza o módulo isolador como uma vantagem no sistema, ok? A Gabriela, se tivermos 4 painéis em rede com a repetidora e a repetidora recebe os alarmes dos 4 painéis? Sim, Gabriela. Uma vez conectada a qualquer uma das centrais da rede, o repetidor ele vai dar informações de 100% do sistema. Inclusive, sendo um repetidor ativo, você vai conseguir dar comandos em 100% do sistema. Tá legal? Mais uma pergunta da Gabriela. Qual o limite de carga para sirenes no laço? Olha, isso você pode testar na nossa ferramenta de cálculo, né? Eu recomendo que você faça alguns ensaios lá, carregando o laço completamente, colocando detetores, sirenes, acionadores e módulos, para fazer uma simulação de acordo com a sua aplicação. Mas eu diria que aplicações até 30 sirenes, elas são tranquilas de se fazer, normalmente até com cabo de 1,5 milímetros quadrados, e você pode chegar aí a cerca de 50 sirenes num único laço, tá? Utilizando um cabo de 2,5 para comprimentos de até 2.000 metros. Tá? Então, o que eu recomendo que você avalie o laço, a ocupação do laço como um todo, né? E o comprimento que você vai precisar atingir. Tá? Então, eu vejo que para a maioria das aplicações, essa quantidade de sirenes não é nenhum limitador. Ele atende aí a boa parte das aplicações. O Lobo perguntou sobre os treinamentos, né? Os treinamentos de certificação são normalmente conduzidos em Jundiaí, lá no nosso escritório, pelo nosso pessoal de certificação. Obrigado, Carlos. Obrigado aí pelos agradecimentos, pessoal. O Denis Bernardes. Bom, Denis, se tendo alguma oportunidade do Rio, nós podemos sim fazer um agendamento, tá, de visita. Podemos entrar em contato aí futuramente, buscar algum contato
organizar aí alguma visita, eu peço que você me envie um e-mail e para que nós possamos fazer esse agendamento, posso até envolver o pessoal da Axion para que nos acompanhe. Ah, ok, bom, eu criei a pergunta do Vitor aqui, obrigatoriamente, após o módulo endereçável, tenho que usar o dispositivo convencional ou pode haver endereçáveis e quantos endereços ocupam? Bom, o módulo de zona convencional, que eu imagino que é o módulo do qual você se refere, realmente ele só admite dispositivos do tipo convencional, com limite de 20 por laço, de acordo com a norma. Então, os equipamentos endereçáveis, eles vão sempre direto no laço, respeitando o limite de 99 detectores e mais 99 módulos, acionadores e sirenes por laço, e respeitando o limite de 2.000 metros de cabeamento. Pergunta do Vitor. O Morley é compatível com software Metasis? Bom, conforme eu comentei um pouco mais acima, né, a possibilidade de interface com supervisórios terceiros que a linha Morley dispõe seria através do software supervisório TG, habilitando a disponibilização de tabelas Modbus. Tá? Então, caso esse software Metasis ele esteja habilitado para receber informações em protocolo Modbus, seria possível sim essa integração, fazendo o mapeamento da tabela de pontos em Modbus disponível no computador onde estaria rodando o software supervisório TG. Bom, pessoal, agradeço a todos aí que acompanharam, né? Acho que não temos mais nenhuma pergunta remanescente, tá? Muito obrigado pela presença, o atendimento de todos, né? Deixo meus contatos à disposição e reforço, né? A Axion é um dos nossos canais para fornecimento dos equipamentos da linha Morley e System Sensor. Então, encerro aqui a nossa apresentação. Creio que em breve o Eric fará o envio dessa apresentação e de mais informações. Obrigado a todos e tenham um bom dia.